Prontinho. Boa tarde a todas e todos. Então, agora de forma oficial, nossa aula está sendo gravada. Hoje nós vamos estudar o texto Um Brasil em Tom Menor, do Jorge Schwartz. E eu gostaria de saber de vocês, se vocês fizeram a leitura do texto, se vocês gostariam de compartilhar impressão de leitura. Alguém conseguiu fazer a leitura do texto? Sim. Eu gostei bastante, tinha muita... Nunca fui uma grande fã de algumas pessoas ali, né, da Semana da Arte Moderna, né? Tem algumas pessoas ali que... Enfim. Mas eu sempre gostei muito do Oswald, né? Cada um... Nunca sei a maneira correta. E eu amo a forma como ele tira sarro do Pedro Vaz de Caminhas, até porque eu acho aquela carta, ela foi alvo de estudos, né, dentro da graduação. E foi, assim, aquela carta deixou todo mundo revoltado, né? Tipo, aquela carta revoltante. E a forma como ele recria, né, toda essa história e tentando trazer à tona a brasilidade, a naturalidade, questões também linguísticas, né, que ele traz dentro dos próprios poemas, assim. Eu gosto muito. E eu queria muito saber como é que foi essa... Eu fiquei me questionando como foi essa viagem dele para Paris, que ele teve essa epifania, né, que voltou com esse pensamento de... não, peraí, vamos romper aí com esse ideal europeu de uma vez por todas, né? Então, queria saber muito em condição essa viagem, né? Que eu sou curiosa. Então, é muito interessante, assim, eu gosto muito do... Mas eu gosto mais do Antropofagia. Assim, adoro os dois, mas Manifesto Antropofágico é sensacional. É isso. Concordo, é maravilhoso. Mas acho que eu gosto dos três na mesma intensidade, mas concordo que uma das melhores propostas modernistas é essa do Oswald, né? E aí, gente, quem mais? Alguém gostaria de complementar a Fran? Pode ser um de cada vez. Não precisa brigar por isso. Tá, então eu vou compartilhar os slides que eu preparei para a nossa aula, mas aí vamos fazer aquele combinado de sempre. Na medida em que vocês quiserem participar, comentando, questionando, compartilhando, sei lá, um insight. Aqui as nossas aulas são sempre feitas nesse tom mais de conversa, né? Então, qualquer coisa que vocês, né, queiram compartilhar é sempre muito válido, né? Enriquece muito a nossa aula. E aí, como eu vou abrir os slides, eu não vou conseguir ver vocês. Então, eu peço para que vocês abram o microfone, não tenham medo de interromper. Se eu estiver falando alguma coisa, eu vou ficar muito feliz, na verdade, se vocês falarem comigo. Então, vamos lá. Bom, a Fran já adiantou bastante, né, a nossa conversa. Um Brasil em Tom Menor é um texto do Jorge Schwartz, que vai, acho que eu coloquei com S aqui, mas é com Z no final. Peço desculpas. Que vai investigar a proposta do Oswald de Andrade, sua proposta literária, as suas propostas em relação ao novo projeto de nação também. Ele vai contemplar uma análise que acolhe Poesia Pau-Brasil, né, que é uma das maiores propostas do Oswald de Andrade, que se refere ao movimento modernista,
ao Manifesto Antropofágico, comenta também sobre alguns romances, né, configurados na forma de diário de viagem. Enfim, o Jorge Schwartz vai contemplar a proposta poética, né, do Oswald de Andrade e o seu diálogo com o movimento modernista como um todo, né, o seu diálogo com a história do Brasil, né, inclusive a proposta de revisão da história do Brasil a partir, né, da perspectiva do Oswald de Andrade, que tem um intuito, né, uma proposta de descolonização do Brasil. É uma proposta que continua válida hoje, né? Se a gente compreende que há vários aspectos da colonialidade que continuam vigentes no nosso modo de organização social, né? Esse projeto de descolonização do nosso imaginário é algo que continua em curso, é algo que continua em disputa, né? Não é algo inteiramente resolvido, né? Digamos assim. Então, na introdução do texto, o Jorge Schwartz vai falar, de uma forma geral, do movimento modernista, dos movimentos de vanguarda na América Latina como um todo. Vai citar vários autores, né? E uma das peculiaridades desse movimento aqui na América Latina, né, há alguns aspectos que se diferenciam da proposta que acontecia no continente europeu, essa busca, né, o que é, quem somos, né, o que é ser um latino-americano, o que é ser um brasileiro, é uma indagação, né, que é muito, digamos assim, é muito esperada, na verdade, né, de um país, de países, de um continente que historicamente foi uma colônia, né, de países europeus. Fomos colônias, né, e ao mesmo tempo, e isso é inegável, tem várias sequelas, isso se reverbera de várias formas sociais, né, no nosso modo de organização cultural, social e daí por diante, nossas referências teóricas, nossas referências artísticas, mas a gente também procurava, desculpa, gente, acho que tem alguém pedindo para entrar. A gente também procurava, digamos assim, o que faz, né, sermos autenticamente latino-americanos, ainda que haja resquícios, aspectos, né, dos nossos colonizadores na nossa constituição enquanto imaginário, enquanto população, enquanto culturas, né? Então, essa é uma pergunta que norteou os projetos artísticos, né, dos movimentos de vanguarda aqui na América Latina, diferentemente, né, dos movimentos de vanguarda no cenário europeu. Né? Essa busca por uma identidade não foi a maior das preocupações, né, dos cubistas, dos futuristas, dos dadaístas, né? Havia outras preocupações ali. Que se dão, evidentemente, claro, né, pelas peculiaridades locais, né, sociais, culturais, vivenciadas em cada país, em cada continente, e daí por diante. Então, Jorge Schwartz comenta, né, que é muito significativo que a Semana de Arte Moderna tenha acontecido na celebração do centenário da independência, porque esse foi um momento muito propício para repensar a história, né, revisitar de modo crítico, né, essa história do encontro, né, entre os povos europeus e os povos originários aqui no Brasil, aqui na América do Sul, né, e inclusive redefinir projetos de nação. Né? A gente viu na aula anterior, por exemplo, que quando
surge, né, essa proposta do movimento modernista no Brasil, a tendência dominante na literatura, como um todo, era a tendência acolhida pela Academia Brasileira de Letras, que era uma tendência literária orientada por princípios conservadores. Quer dizer, quando a Semana de Arte Moderna surge, né, nessa ocasião de celebração do centenário da independência, ela surge com outras propostas, né? Surge com uma proposta de, já falei, né, de revisitar a história a partir de um senso crítico, mas também de uma nova forma de compreender o próprio conceito da arte, o próprio conceito da identidade brasileira, né, procurando aproximar o que há de popular ao que há de erudito, né? Quer dizer, tentar diminuir a distância entre a língua falada e a língua escrita, né? Há um projeto, digamos assim, de cunho progressista, né? Que atravessa o projeto artístico, né? O projeto de nação que foi, né? O movimento modernista brasileiro. Sobretudo brasileiro, né? A gente tinha falado da América Latina, mas o Jorge Schwartz chama atenção, né, que há um destaque para essa questão de uma proposta de reconfiguração de um projeto de nação a partir do movimento modernista brasileiro, mais especificamente. Então, a gente tinha falado sobre isso também, há um aspecto interdisciplinar, né, no movimento modernista, então, que a gente pode pensar, né, por exemplo, se o Vinícius estivesse aqui, poderia falar melhor, mas na música do Villa-Lobos, na pintura da Tarsila do Amaral, nos romances e na poesia, né, do Mário de Andrade, na teoria sociológica do Sérgio Buarque de Holanda, porque, né, a ideia era investigar como é que essa brasilidade é configurada nesses diversos campos, né, de expressão estética ou de manifestações de pensamento. Quer dizer, qual é a música, né, que traduz melhor a cultura popular brasileira, né? No caso da Tarsila do Amaral, quais são as identidades qual é o aspecto, qual é a paisagem, qual é o aspecto do sujeito brasileiro, né? Mário de Andrade vai investigar pesquisas antropológicas e é o que forma, digamos assim, substrato para o Macunaíma, e o Sérgio Buarque de Holanda vai tentar investigar o cunho, né, do brasileiro gentil, né? Enfim, a ideia dessa interdisciplinaridade é formar esses prismas, né? O que seria, né, a configuração da brasilidade nos mais diversos campos da linguagem, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ok. Em seguida, então, né, o Jorge Schwartz vai falar mais especificamente da poética do Oswald de Andrade. E há um aspecto muito importante do sujeito perdão, do sujeito Oswald de Andrade, que acaba se materializando na sua poética, que é essa do Oswald ser um sujeito sempre em movimento, né? É o Oswald viajante. Essa questão da viagem, esse deslocamento que ele faz de uma forma muito frequente para a Europa, se reverbera de diversas formas, na materialização do pensamento dele, na materialização de um projeto de nação e de um novo modo de fazer de um fazer artístico também. Boa tarde, Vinícius, seja bem-vindo. Bom, tá.
né? O aspecto da viagem. Há outros autores, hoje eu não vou conseguir ir a fundo nesse pensamento, mas, por exemplo, o Baba defende essa mesma ideia que o Jorge Schwartz levanta, né? Quer dizer, quando ele diz que o Oswald consegue compreender melhor o seu próprio país quando ele se distancia espacialmente dele, né? Consegue ver melhor o seu país, compreender melhor, né, a sua cultura. Acho que alguém levantou a mão ou não? Certo. Além disso, né, claro que a viagem favorece, né, essa revisão, essa reflexão a respeito da sua própria cultura, né, como se pudesse ver a partir de outros ângulos, né, como se o distanciamento favorecesse um mergulho mais profundo nessa investigação, né, em torno da sua própria identidade brasileira. É claro que as viagens proporcionaram encontros muito importantes, né? E aí vale lembrar, Oswald e Tarsila, né, eram casados, então os dois viviam em trânsito, né, e em contato muito fértil com outros vanguardistas da Europa, como Blaise Central, como diversas outras vozes que formavam as vanguardas europeias. Alguém falou alguma coisa? Fui eu, professora Vanessa. Carol, assim, dessa parte que você está falando, da questão da viagem, quando eu dei uma olhadinha no texto rapidamente, uns dias atrás, e fiquei lembrando de uma experiência que eu passei, que eu, assim, óbvio que não é a pretensão de que eu acho que ele passou também, mas falando como uma pessoa que também se deslocou de um estado para outro, essa questão da cultura, que eu acho que passou pela cabeça dele, foi muito forte, porque, assim, eu sou de Pernambuco, né, nasci aqui, e quando eu fui morar no Ceará, eu tive um choque cultural, apesar de ser Nordeste, mas são culturas que elas se aproximam e se distanciam ao mesmo tempo. E, por exemplo, aqui em Pernambuco é muito forte essa questão do frevo, a parte literária também daqui, que é diferente da parte do Ceará. E eu senti uma falta absurda quando eu me distanciei de identidade, tipo, e agora? Eu tô muito mesclada, tô pernambucana e cearense ao mesmo tempo, eu queria retornar para as minhas raízes. E assim, quando eu li esse trecho do Oswaldo Viajante, eu fiquei imaginando justamente o que passa na cabeça dele nesse momento, que ele se distancia quando ele começa a ter contato, se não foi essa mesma sensação de pertencimento, de ter saído e ter olhado assim, certo, e o que é que eu sou? Esses questionamentos. O que é que sobra da onde eu vim essa bagagem? Que eu acho que foi o que mais fomentou para que ele se aprofundasse mais na cultura, pesquisasse. Tanto que eu vi um trecho que ele encontrou com um cara alemão, né, que era etnólogo, né, assim, pesquisador, que ele começa a ter contatos com a pesquisa sobre os povos, né, daqui do Brasil, que estava fazendo esse levantamento. Eu acho que foi o que mais fez com que ele percebesse que ele também era tão plural quanto eu também me percebi enquanto eu fui para o Ceará, assim. É uma comparação muito, né, enfim, mas eu achei que foi o que passou pela cabeça dele quando eu li esse trechinho. Foi essa sensação, achei interessante, inclusive. Não, mas a sua comparação faz, na verdade, todo sentido, Vanessa. E eu, inclusive, agradeço, né, que eu acho que ilustra bem o que a gente está querendo, onde estamos querendo chegar. E é exatamente isso, quando você fala, né, você se desloca, então, para o Ceará e aí você começa a perceber que determinados hábitos da sua cultura, na verdade, são determinadas peculiaridades, digamos assim. Algumas coisas que são naturalizadas no nosso cotidiano, a gente não percebe que são especiais, digamos assim. Né? Então, eu como você, né, eu vim de Mato Grosso do Sul, e eu estou morando, residindo, né, aqui em Maceió. Então, tem um hábito que é muito comum
eu acho que, sobretudo, na gastronomia, né? Por exemplo, tem muito. Em Mato Grosso do Sul, a gente bebe muito tereré, que é uma bebida mais fria, né? Para uma região que é muito seca, muito árida e muito quente. Então, quer dizer, e que é uma região fronteiriça, né? E o tereré, ele é indígena e paraguaio, e é compartilhado entre não indígenas e brasileiros, quer dizer, e aqui, tomar tereré é algo que não existe, digamos assim. Então, é uma peculiaridade, e a gente começa a perceber essas peculiaridades da nossa cultura quando a gente se afasta dela, de fato, né? E, claro, essa comparação faz todo sentido. Isso no nível nacional, por exemplo, se a gente se desloca do Brasil, então, por exemplo, o hábito de ter uma refeição mais completa no horário do almoço, por exemplo. Isso não existe entre os países francófonos, por exemplo. Na hora do almoço, eles costumam comer um pãozinho, alguma coisa assim. A refeição de verdade deles vai acontecer à noite. Então, quer dizer, são modos de organização social que, na verdade, estão estruturadas numa cultura. E se a gente se afasta do lugar em que a gente habita, a gente consegue compreender melhor, né? Assim, aquilo que parecia naturalizado, na verdade, não é natural, ele é um aspecto cultural. Ele é um aspecto que costuma ser tem a sua peculiaridade, né, em relação a outros ambientes. E assim, conforme o Oswald de Andrade vai compreendendo, né, aquilo que faz o hábito do sujeito brasileiro, a cultura do sujeito brasileiro, ele vai se encantando e se torna, além do sujeito viajante, então veja, né, esse movimento do Oswald de Andrade faz com que ele encontre consigo mesmo, né, compreenda melhor, talvez, né, o que é ser um brasileiro, e, claro, coloque em contato com o outro também. Eu acho que é a partir desse momento que a gente encontra com o outro, com o diferente, que a gente percebe aspectos da nossa própria identidade. E esse encontro com o outro é o que faz essa proposta, né, de trazer aspectos técnicos, né, estéticos da literatura, né, vanguardista europeia, unido ao imaginário, aquilo que forma o imaginário, a cultura do sujeito brasileiro, que é, na verdade, assim, claro, algo que o modernismo faz com muita força, e o romantismo, à sua maneira, tinha feito também, né? E aí, conforme ele vai compreendendo essa cultura, quando ele chega no Brasil, é isso que a Vanessa diz, né? Quer dizer, ele quer apresentar o Brasil que ele descobriu, que ele melhor compreendeu quando estava distante, né, do país, a essas outras vozes vanguardistas internacionais, né? O Lévi-Strauss, que acho que foi esse que a Vanessa citou, né, que é um antropólogo, e ele dialoga muito, né, o Lévi-Strauss, ele é entre a literatura e a antropologia, né, o Lévi-Strauss propõe um estudo magnífico a respeito da estrutura das literaturas indígenas brasileiras e latino-americanas, né, ele percebe vários elementos em comuns entre essas estruturas, né, narrativas. Quer dizer, ele faz um estudo que tem uma legitimidade internacional, né, é usado como teoria literária internacionalmente a partir desse encontro que ele tem com os indígenas brasileiros, os borouros, né, são citados nesse texto. E quem foi
que levou, quem foi o acompanhante do Levi-Strauss? Foi o Oswald Viajante, né? Da mesma forma que o Oswald levou o Blaise Cendrars também para conhecer o barroco mineiro, enfim, o Camus também, para conhecer esse Brasil que o Oswald conheceu, compreendeu a partir do distanciamento local, espacial, né, que experienciou na Europa, é o Brasil que ele acaba apresentando para essas outras vozes da literatura, das artes, né, no nível internacional. E aí, é claro, né, então isso afeta muito a estrutura de pensamento do Oswald, afeta o seu modo de fazer literário, afeta o seu modo de compreender o Brasil e afeta, é claro, também a sua estética. O Jorge Schwartz vai citar aqui esses 2 romances que são estruturados, né, nessa tipologia romanesca, que é o Diário de Viagem, Memórias Sentimentais, de João Miramar, e também a Poesia Pau-Brasil. A Poesia Pau-Brasil que traz, tem um poema, mais especificamente, né, em que ele dá forma a esse deslocamento da voz lírica, né, do Brasil para a Europa, da Europa para o Brasil. Mas, além dessa forma mais explícita, o projeto poético, né, desse livro, de uma forma geral, se dá por meio do deslocamento, da viagem espacial ou temporal, nessas diversas paisagens ou episódios, né, que compõem o imaginário brasileiro. Então, há outros subtítulos, né, outras partes do livro, mas aqui eu coloquei apenas aquelas que o Jorge Schwartz chama atenção, que é a história do Brasil, que tem aqueles 4 poemas, né, que é iniciado com 4 poemas em torno da figura do Caminha, né, que a Franciele citou, mas quer dizer, então, a viagem temporal e espacial, né, proposta pelo Oswald em Poesia Pau-Brasil, vai, então, investigar, retomar, né, reescrever esse primeiro encontro do Caminha com os indígenas brasileiros, que isso, de alguma forma, ainda reverbera no nosso imaginário, mas também vai transitar pelo carnaval, quer dizer, o brasileiro o Brasil, né, surge, então, desse encontro, surge da viagem dos portugueses e seu deslocamento, seu encontro com os povos originários, mas ser brasileiro também na década de 20 também essa alegria do carnaval, essa festa popular, essa festa de rua. E ser Brasil também habitar em províncias, né? Quer dizer, esse encontro entre o moderno, mas também essas cidades ainda menores, né? Digamos assim, que o Brasil é formado de metrópoles, mas também é formado dos seus pequenos vilarejos. E o Brasil também é aquele roteiro riquíssimo, né, de arquitetura, de esculturas, de pinturas barrocas, né, que faz de Minas Gerais, sobretudo aquela região de Ouro Preto, um museu a céu aberto, né, enfim, né, e por fim, ele vai materializar essa ideia do Brasil, né, como, quem sabe, essa materialização do deslocamento, desse encontro que se faz, né, por meio do trânsito, né, encontro entre diferentes culturas no Lloyd brasileiro, que é quando ele vai reconfigurar, vai fazer uma releitura, né, do poema romântico.
Alguém gostaria de contribuir com algo, gente? É uma releitura, então, do poema romântico do Gonçalves Dias, né? Nós vamos ver aqui. Gente, ninguém quer falar nada, não? Certo. Então, vamos lá. Canto de regresso à pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como gelado. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Fica, então, evidente, né, que o Oswald recupera Gonçalves Dias, é a Canção do Exílio, mas talvez eu tenha esquecido de falar, né, Lloyd, como o Jorge Schwartz recupera, é o nome do navio, né, em que o Oswald se encontrava em uma ocasião em que retornava para o Brasil, né, em uma das suas muitas viagens. Então, quer dizer, há muito daquele romantismo aqui, né, aspectos das nossas paisagens muito valorizadas pelo Gonçalves Dias que são retomados, mas é um poema reinventado, né? Quer dizer, é um poema que dialoga com o passado romântico, mas que não deixa de trazer signos da modernidade. Acho que alguém abriu o microfone. Foi eu, a Vanessa novamente. Era isso que eu ia comentar. Ele meio que não é que ele ressignificou, mas que ele atualizou o poema que exaltava a terra enquanto o Brasil ali mais primitivo. Quando ele fala de São Paulo, dá a entender que ele já está falando dessa mudança do progresso, né? Que o país, enquanto a nação está caminhando, está se modernizando, em comparação ao que o primeiro poema, que era só os elementos da terra que identificava aquele Brasil daquele primeiro momento. E agora, já com mais elementos arquitetônicos, metrópole crescendo, eu fiquei imaginando como foi para a galera da época, que eu gosto de imaginar essas cenas assim, como que as pessoas receberam este poema, né, de que foi atualizado, que eles estavam tendo essa sensação de que o Brasil, depois de 100 anos da República, estava ganhando mais cara, né, de fazer parte também do velho mundo. Acho que era essa sensação, deixando de ser aquele continente mais que só tinha indígena, para caminhar um pouquinho, meio que para ficar mais próximo do restante, né, que estava em mais ascensão com relação às máquinas na frente, né, que a gente estava iniciando mais aqui esse processo. Eu achei que ele quis fazer essa alusão, esse Brasil um pouco mais moderno. Muito bem observado, Vanessa. Alguém, acho que levantou a mão ou algo assim, ou não? Fui eu, Marcos. E também a relação, como as tendências estéticas, elas dialogam muito com as propostas, né, dos próprios autores. Tanto em Gonçalves Dias, tinha aquela idealização, aquele mundo mais construído a fim de uma busca de uma identidade nacional exótica. Já Oswald de Andrade vai dialogar com essas mudanças políticos sociais de um Brasil que retomam o que já existia, não como uma forma idealista, mas justamente como uma tentativa de reconstruir uma história que Sérgio Buarque de Holanda fez. Aliás, também tentou. Tarsila do Amaral com as pinturas também tentou. É como se fosse a retomada de algo já existente e, a partir dessa retomada, construção de novos significados, eu diria até ressignificados de símbolos existentes. Eu acho que definiria bem essas tentativas poéticas desses artistas da época. É muito bem observado. Alguém levantou a mão, gente? Eu ouvi um barulho.
É o Vinícius. Boa tarde. Vocês, boa tarde. Eu demorei um pouquinho para entrar e estava ouvindo aqui as suas considerações dos colegas. Eu acho que dialoga, o que estão falando dialoga com uma parte do texto, e eu acho que é até mais radical, digamos assim, a visão do Oswald, porque tem uma parte do texto que ele fala que precisamos desvespucionar e descolombizar a América e descabralizar o Brasil. Quer dizer, é uma visão assim até de desconstruir e reconstruir, digamos assim, né? Quer dizer, uma ideia que foi nos passado uma história, foi elaborada uma história, mas essa não é a história que ele considera, né, que seria a história justa, vamos falar dessa maneira, não sei se tem como, que o Brasil deveria possuir. Quer dizer, então, isso até permeia toda a obra dele no sentido da forma de escrita, né, na maneira com que ele escreve, sem as obrigações ortográficas, né, e até esse texto aqui me ajudou a entender, né, porque eu até li uma vez um ensaio sobre a música brasileira do Mário de Andrade e tem um pouco isso, a maneira, não seria o aforismo, mas às vezes as frases não é como você espera que seja, né? Às vezes ele coloca uma palavra, coloca ponto, e aí vai escrevendo dessa maneira. Então, assim, eu acho que é ressignificar, mas na minha opinião é uma coisa mais radical ainda, mais profunda ainda de transformação que o Oswald propõe na sua obra. Vocês trouxeram contribuições riquíssimas aqui, todos. Mas é isso, Vinícius, eu concordo plenamente, né? E eu acho que essa proposta é defendida pelo George Schwartz, né? Quer dizer, há uma tese, né? Um projeto do Oswald, tanto em revisar o passado, quanto em projetar novas possibilidades de futuro da nação mesmo, né? Atravessado na poética dele. E isso está colocado muito bem no poema, e a Vanessa e o Marcos fazem muito bem em chamar a atenção, né? Quer dizer, no primeiro momento do poema traz, então, essa ideia, né, de valorizar a paisagem natural, né? Então, tem os palmares, tem as rosas, tem amores, tem ouro, tem terra. E, assim, repentinamente, na última estrofe, há esses signos da modernidade. Como vocês levantaram essa questão, eu acho que vale a pena lembrar, tem um texto do Antônio Cândido que se chama a Literatura de Dois Gumes, entre a imposição e adaptação cultural. É algo assim, não sei se é exatamente assim, mas são as palavras-chave do título dele. E o que o Antônio Cândido chama a atenção é a respeito daquilo que ele chama de consciência amena e consciência catastrófica do atraso, do subdesenvolvimento. De acordo com Cândido, que também tem uma estrutura de pensamento modernista, por muito tempo a nossa literatura exaltou excessivamente, né, as nossas belezas naturais, digamos assim, com intuitos diferentes, né, a depender da época que foram projetadas, muitas vezes com o propósito de camuflar, de esconder, digamos assim, o atraso das instituições, o atraso social, né, de uma forma geral que era vivenciada no país. Então, quer dizer, não havia escolas o suficiente, não havia
instrumentos para pesquisa suficiente, não havia galerias de arte, não havia... havia pouquíssima estrutura, digamos assim, para produzir, para fazer circular a arte de uma forma geral. Né? Então, o que a literatura fez por muito tempo, inclusive, né, o arcadismo, o romantismo, né, exaltava-se aquilo que havia de mais forte, né, no país. As nossas instituições são fracas, mas a gente tem a melhor natureza do mundo. Então, a gente exalta as rosas, as palmeiras, o céu azul, o ar puro, quer dizer, que era uma forma de tentar amenizar, digamos assim, essa consciência, que muitas vezes, né, provocava algum sofrimento. Né? Pode falar. Professor, só te interrompendo rapidinho. Então, é possível, assim, entender que ele fez isso meio que para, a grosso modo falando, para não ficar por baixo, enquanto o movimento europeu estava um pouco mais eclodido, digamos assim, essa exaltação desses elementos mais característicos da Terra, para dizer que, como se eles, apesar de terem mais avanços tecnologicamente, um exemplo, eles não tinham mais essa beleza porque já destruíram e a gente ainda tinha era agora se orgulhar? Vanessa, para mim faz todo sentido o que você está dizendo, assim, a sua proposta de compreensão. Porque é isso, né? Quer dizer, o poema não deixa de exaltar a natureza, os sentimentos, né? Mas também traz signos da modernidade. Quer dizer, São Paulo, Brasil também, além de toda a natureza que sempre foi exaltada, também conta agora com signos da modernidade. Quer dizer, a gente não está falando aqui apenas, digamos, uma selva bruta. Não, tem a selva bruta, mas também tem o trânsito de signos, de ideias, de signos modernos, o progresso, ideias relacionadas à cidade, né? Enfim, aquilo que o Ocidente compreende como civilização, né? Acima, supernatureza, mas, né, quer dizer, o Brasil está em pé de igualdade, né, no mundo ocidental, digamos assim, né, naquilo que configura a estrutura social moderna da sociedade ocidental. Acho que você lê perfeitamente o poema. Acho que é justamente essa ideia, quer dizer, já não somos só uma natureza bonita. Há também ideias, há também modernidade, além da natureza bonita. Então, é isso, né? Temos um projeto, e o Vinícius, né, sintetizou isso muito bem. Nós temos um projeto de descolonização, né? E vale observar, o Oswald de Andrade contribui à sua maneira, né? Mas esse projeto de descolonização continua em curso. Há vários aspectos ainda da nossa sociedade que não foram devidamente resolvidos, mas o Oswald contribui, né? Essa é uma luta contínua. Então, quer dizer, quais são os instrumentos, né? Como ele promove na sua poética esse projeto de descolonização? Primeiramente, né, o Oswald contribui por meio da literatura, né? Quer dizer, por meio de uma materialização estética, vai se valer da sátira, do humor, da paródia, né, para desestabilizar determinadas formas de compreender o que é ser brasileiro, como participar da sociedade ocidental, compreender a nossa própria língua, né, quer dizer, a sátira, o humor, a paródia, elementos da comédia, né, isso desde Aristóteles, são instrumentos para
para questionar, para desestabilizar aquilo que costuma ser sempre recebido de uma forma muito séria, né? Muito institucional. São instrumentos poderosos aqui. E o George Schwartz chama atenção para uma questão muito interessante, que é o nome desse projeto poético, né? Poesia Pau-Brasil. Porque por muito tempo o Pau-Brasil foi, vocês sabem, a gente estuda isso desde que somos crianças, né? Um objeto de exportação, né? Material de exportação no Brasil. E o Brasil, até hoje, inclusive, né, tem uma economia predominantemente ancorada nessa exportação de produtos, como que a gente pode dizer, gente? De produtos brutos, né, e na importação de produtos manufaturados. Então, quer dizer, a gente vende matéria-prima e a gente importa tecnologia. A gente importa muita ideia, a gente importa muita teoria, a gente importa produtos culturais de todas as sortes, cinema, literatura, moda, etc. Poesia Pau-Brasil, então, teria a ideia de configurar um projeto poético de exportação, quer dizer, importamos poesia, sim, né, de várias outras vozes do mundo ocidental, sobretudo do mundo europeu, mas também temos o desejo de levar para fora, né, as nossas ideias, né, no movimento de... Se alguém quiser me ajudar, gente, que me fugiu a palavra, no movimento de reciprocidade, digamos assim, né? A gente absorve muito as ideias do Ocidente, mas a gente também quer participar dessa conversa, a gente também quer levar o que é nosso para lá, né? Daí essa junção, né? Poesia Pau-Brasil, quem sabe com esse nome, né? Desse objeto, dessa matéria-prima historicamente exportada para fora, a nossa poesia não seria recebida também. Além disso, o poeta propõe uma estetização do cotidiano, quer dizer, e a gente vai ver isso daqui a pouco, né? Com o Oswald de Andrade já se tem uma defesa, digamos assim, de que não são apenas as belas palmeiras, né, as rosas que são dignas de serem imagens poéticas. Ele vai defender a favela, né, como uma imagem poética também. A igreja barroca também, as ruas de São Paulo, as províncias, as cidades pequenininhas também, quer dizer, amplia-se, né, aquilo que era compreendido como ser digno de estar dentro de um livro de poesia, dentro de um projeto poético. Podemos formar um imaginário mais expandido, né, a outras... Desculpa te interromper de novo, professora. Não, por favor. Deu a entender que foi assim. Já que o pessoal de fora estava falando muito sobre ele, então também vou falar sobre o que eu estou vendo aqui, sobre mim, e vocês vão ter que me ouvir. Foi basicamente isso que eu também consegui perceber, quando ele faz todo esse movimento de contar o que estava acontecendo aqui, do que é que ele via aqui, para não ficar só com aquela imagem de ser um país recém-colonizado, ainda muito exótico, né, naquela visão, como se aqui só tivesse pessoas canibais, mas que tem, além desse imaginário popular, a modernidade, uma sociedade sendo construída e que ela também precisa ser vista. Eu acho que também isso reflete muito na música daquele período, né, quando eles também começam a pegar elementos da favela do Rio, que é o samba, aquelas coisas, e começam a popularizar mais. Eu acho que foi toda uma construção, passo de formiga, para se expandir essa imagem, né, da gente. E aí, anos depois, ela bem
impregnado na Carmen Miranda, já na década de 40, já foi 20 anos depois, quando ela vai com aquelas frutas na cabeça, né, fazer cinema, trazendo também elementos ainda da nossa cultura, mas que, enfim, também tem essa modernidade, né, para aquele pessoal, já mudando um pouquinho, né, saindo da estética da escrita, mas que depois ela também teve influência no cinema pouco tempo depois, né, reverbera, né? Perfeitamente bem observado, Vanessa. Quer dizer, exatamente, né? Amplia-se a compreensão do que é Brasil para os brasileiros e para os estrangeiros também. Exatamente, quer dizer, e isso acho que fica muito claro, né? Muito evidente naquele poema que a gente viu em que ele vai ressaltar as rosas, as palmeiras, mas também as ruas de São Paulo. Quer dizer, o Brasil acolhe várias faces, né, em todos os sentidos, a urbana, a rural, o mestiço, o negro, o indígena, o branco, enfim, quer dizer, é uma infinidade de faces, né? É o erudito, mas também é o popular, inclusive o popular é predominante aqui, né, no projeto estético do Oswald de Andrade, e predominante de uma forma geral também na cultura brasileira, né? Expande-se, então, as possibilidades de imagens poéticas, de ritmos, de histórias, interesses e daí por diante. Né? Se antes nós éramos a nossa imagem na nossa literatura voltada para o público brasileiro e estrangeiro era predominada pela selva, né? Ele vai defender, sim, que se contemple a favela, que se contemple o carnaval, que se contemple as cidadezinhas. Tudo isso é matéria de poesia. Enfim, né, quer dizer, tudo isso faz parte daquilo que ele chama de Revolução Caraíba, né? E isso daí é uma imagem que ele vai retirar lá do Santa Rita Durão, o Caramuru. Caramuru tem uma cena muito importante, sobretudo para o Oswald de Andrade, mas assim, que é muito cara aos modernistas e para os românticos também, que é a cena da deglutição, né? O momento em que o Diogo Álvares chega no Brasil, né? Chega na Bahia, e ele se encontra com, se eu não me engano, são com os caetés. Enfim, ele é o único que sobra dos portugueses que chegaram ali, porque um a um foi virando churrasco, né, para os caetés. E aí, enfim, só para concluir essa ideia do Caramuru, o Diogo Álvares recebe esse nome de Caramuru, ele assim foi batizado pelos indígenas, porque ele tinha arma de fogo, né? E aí os indígenas compreenderam que aquilo podia ser um sinal de que ele era filho do trovão, do Deus Trovão. E assim, ele é batizado, né, pelos caetés como Caramuru, é o nome indígena que ele recebe. Mas ele fica muito impressionado, e há vários elementos desse poema narrativo que enfatizam essa ideia do ato, né, de humano comer carne humana. Se não me engano, é Saturno. Algum deus, né, da mitologia come a carne. Sim, algum deus, eu só não me lembro exatamente se é o Saturno. Ingere carne humana, né? E ele tem uma filha que também faz isso. Então, assim, são elementos retomados nesse poema narrativo, que é para potencializar essa impressão, né, do homem que fica espantado, né, com os indígenas naquele ritual de antropofagia. Então, esse ritual de antropofagia, como vocês sabem, né, vai virar uma espécie de símbolo da poética do Oswald de Andrade e, na verdade, do movimento modernista como um todo. Né? Ele vira, na verdade, o emblema
da identidade brasileira, né? Quer dizer, porque o Oswald de Andrade recupera esse ritual, né, compreendendo que, na verdade, os indígenas, os caetés, não comiam a carne humana para saciar sua fome. Era um ritual em que eles acreditavam que comendo um pedacinho do corpo, né, do seu adversário, poderia, somaria as suas características, né? Então, teria sua própria força acrescentada da força do adversário. Para o Oswald de Andrade, isso seria a definição do brasileiro, né? Porque o brasileiro é justamente a identidade brasileira, é esse encontro de várias culturas diferentes, sobretudo essas três, né, que formam a nossa matriz: os europeus, os africanos e os povos originários sul-americanos, né? A Revolução Caraíba, então, para o Oswald de Andrade, seria estruturada nessa tese, antítese e síntese, né? A tese seria o homem natural, a antítese o homem civilizado, a síntese seria o quê? Então, o homem natural tecnizado. É isso, né? Quer dizer, que ele materializa naquele primeiro poema que nós lemos, né? Somos um país em que há, sim, né, a sua diversidade de povos, a sua diversidade de fauna e flora, mas por aqui também circula tecnologia, por aqui também circula discussões ocidentais, interesses e, enfim, né, instituições, pesquisa, etc. Não se nega nada. Na verdade, nessa perspectiva do Oswald de Andrade, a gente absorve o que há de melhor em cada um. Então, quer dizer, a beleza estética, né, da cultura africana em todas as suas linguagens, né, a musical, na sua linguagem pictórica, enfim, tudo, né, assim como nos povos originários, assim como nos povos indígenas. Esse aqui é uma espécie do prefácio que ele faz para Poesia Pau-Brasil, e aqui a gente vai ver uma síntese do pensamento oswaldiano de uma forma geral, diante da arte, diante da identidade brasileira, diante do mundo de uma forma geral, né? E eu vou pedir licença para vocês para que possamos ler. É bem curtinho. Falação, o cabralismo, a civilização dos donatários, a querência e a exportação, o carnaval, o sertão e a favela, pau-brasil, bárbara e nosso, a formação étnica rica, a riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro, a dança, toda a história da penetração e a história comercial da América, pau-brasil. Conta a fatalidade do primeiro branco aportado e dominado diplomaticamente as selvas selvagens, citando Virgílio para Tupiniquins, o bacharel, país de dores anônimas, de doutores anônimos, sociedades de náufragos eruditos, donde há nunca exportação de poesia, poesia emaranhada na cultura, nos cipós das metrificações, século XX, o estouro nos aprendimentos. Os homens que sabiam tudo se deformaram como babés de borracha, rebentaram no enciclopedismo. A poesia para os poetas, a alegria da ignorância que descobre, Pedrálvares. Uma sugestão de Blaise Cendrars. Tendes as locomotivas cheias, ides partir. Um negro gira a manivela do desvio rotativo em que estáis. O menor descuido vos fará partir na direção oposta ao vosso destino. Contra o gabinetismo, a palmilhação dos climas, a língua sem arcaísmo, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros. Passara-se do naturalismo à pirogravura doméstica e a Kodak excursionista. Todas as meninas prendadas, virtuosas de piano de manivela. As procissões saíram do bojo das fábricas. Foi preciso desmanchar.
a deformação através do impressionismo e do símbolo, o lirismo em folha, a apresentação dos materiais, a coincidência da primeira construção brasileira no movimento de reconstrução geral, poesia pau-brasil, contra a argúcia naturalista, a síntese, contra a cópia, a invenção e a surpresa, uma perspectiva de outra ordem que a visual, o correspondente ao milagre físico em arte, estrelas fechadas nos negativos fotográficos, e a sábia preguiça solar, a reza, a energia silenciosa, a hospitalidade, bárbaros, pitorescos e crédulos, pau-brasil, a floresta e a escola, a cozinha, o minério e a dança, a vegetação, pau-brasil. E, gente, algo a ser comentado do prefácio? O Vinícius tinha citado o prefácio antes, né? Acho que é interessante a gente observar e é muito predominante isso também na poética, né, no modo de fazer literário do Oswald, essa linguagem entrecortada, né, que dialoga com uma das tendências das vanguardas europeias, que é a colagem, né, a bricolagem. Aqui a gente tem esse trabalho mais feito, sobretudo, a partir de um uso não convencional da pontuação, né? Quer dizer, é uma escrita muito telegráfica e sintética, né? Muito telegráfica, muito sintética, o que mais? Parece Eu que gosto. Só interromper de novo, desculpa, tá, professora? Não, por gentileza. Essas paradas eu acho interessante porque assim é como se você estivesse soltando um monte de reflexão para que você tivesse um período para pensar. Quando ele fala, por exemplo, assim, tão triste que eu achei interessantíssimo, bem no início, que você leu Carnaval, Sertão e a Favela, Pau-Brasil, Bárbaro e Nós. Tem essas pausas que você fica assim imaginando os elementos, né, que constrói e esse contraponto, né, do que está se tornando. E esses pontos, né, não sei se intencional ou não, mas essas pausas para reflexão, você consegue respirar e tentar perceber do que é que ele está falando sobre, sabe, abre um espaço para um pequeno momento de reflexão, do que quando você lê uma poesia sem tanta pontuação, você lê um texto corrido, por exemplo. Não tem essa pausa específica para você refletir um pouco do que você está lendo sobre. Mas acredito que os pontos, pelo menos para mim, né, essa impressão, essas palavras fazem você assim refletir esses pontos, né, essas ligações, o que ele está querendo dizer, essas reflexões soltas, mas que elas se conectam ao mesmo tempo. Muito, muito bem observado, Vanessa. Eu acho, assim, muito interessante, né, que você diz que são pausas para reflexões, e me parece, quer dizer, vejam que ele é anti-bacharelesco, né, ele é anticonvencionalismo, mas ele não se isenta de propor essas reflexões profundas, né, quer dizer, País de Dores Anônimas. E aí ele vai fazendo esses jogos de palavras, né, de doutores anônimos. A gente poderia falar o dia inteiro, né, do universo que está atravessado em cada uma dessas pequenas e grandes construções aqui entrecortadas, né? Eu acho que País de Dores Anônimas tem 500 anos de história de injustiça, né, sobretudo com os povos negros, indígenas, e ele coloca em contraste, né, com doutores anônimos, que a gente poderia pensar como uma sátira, né, também, quem sabe, são possibilidades, né, dessa elite dominante brasileira, né, que, na verdade, que tem esse intuito de participar, né,
da circulação de ideias, né, do Império Ocidental, mas que dentro do Império Ocidental não deixa de fazer parte da periferia, né? Quer dizer, se acha grandes coisas no Brasil, mas a nível internacional são doutores anônimos. Alguém levantou a mão? Vinícius, professor. Vinícius. Eu estava lendo o texto e vi que essa forma tem a questão da bricolagem, né? E tem a questão fala que é o aforismo, essa maneira de escrita, né? De colocar as palavras. E no texto também cita a Tropicália no final, e eu estava trabalhando com os meus alunos, os alunos do IF, a Tropicália, e aí a gente trabalhou aquela música Tropicália mesmo, do Caetano Veloso, e ele trabalha muito dessa maneira também, é uma escrita aberta, né, que coloca muitas vezes símbolos ou coisas nacionais, temas nacionais, mas não aprofunda no sentido de dissertar sobre aquilo, mas que a gente, enquanto leitor, pode e deve pensar sobre cada uma dessas frases, dessas palavras que são colocadas no texto. Então, me lembrou também, assim, indo além da interpretação desse próprio poema, né, do texto, o que outros autores também, como Caetano Veloso, fizeram a partir dessa mesma ideia, dessa mesma matriz. Muito bem observado, Vinícius. É isso, né? Quer dizer, ele vai sugerir, a partir dessa técnica de colagem aqui, né? Vai sugerindo vários elementos, né, a serem discutidos a respeito de nós mesmos, né, das nossas belezas, das nossas dores. Muito bem observado, assim como Vanessa, né, quer dizer, vai colocar várias imagens, o sertão, a favela, a gente pode ler a partir dessa síntese, né, desse brevíssimo poema, a gente pode analisar 500 anos de história aqui, né? Desde o seu início até a contemporaneidade, né? Seus aspectos econômicos, seus aspectos sociais, seus aspectos multiculturais, seus aspectos naturais também. Professor, desculpa, é só para não deixar passar o argumento. E não é uma colocação ufanista que nem foi colocado na época do Vargas, por exemplo, logo à frente. Ele contrapõe mesmo questões sensíveis e questões também, quer dizer, de orgulho, digamos assim, né? Ele problematiza, não é um nacionalismo vazio, digamos assim, né? Que ele coloca. É bem interessante. Concordo, né? Não tem como não concordar. É isso, né? Quer dizer, as nossas fraquezas, as nossas dores, os nossos defeitos, os nossos atrasos, mas também as nossas belezas, os nossos avanços. É isso, né? O que há de melhor, o que há de pior. A brasilidade na sua mais ampla compreensão, né? Bom, nesse projeto de descolonização que o Vinícius chamou a atenção do Oswald de Andrade, né, um dos aspectos mais importantes é esse da valorização da língua nacional. Acho que esse foi um aspecto que essa questão a Fernanda comentou esses dias, né? É muito comum que no continente europeu as línguas recebam um nome dos seus respectivos povos. Por exemplo, francês, português, inglês, né? E é interessante, né, que nós já somos independentes há 2 séculos, né? A nossa língua vai se distanciando tanto as
a falada, sobretudo quanto à escrita, porque ela é atravessada por uma série de influências, né, sobretudo as influências africanas, as influências indígenas, mas hoje várias, né, francesas, inglesas e norte-americanas e daí por diante, a gente ainda não tenha recebido o nome, né, do idioma brasileiro, digamos assim. Mas isso era algo que já era pensado, já era defendido desde o modernismo, né? Oswald de Andrade, Mário de Andrade tinham o intuito, né, de defender uma língua brasileira, né? O Jorge Schwartz, inclusive, diz que o Mário de Andrade prometeu a vida inteira criar uma gramatiquinha da língua brasileira, acabou não acontecendo, mas era algo que era idealizado, que era defendido pelos vanguardistas, né? E essa valorização da língua nacional no projeto estético do Oswald de Andrade se dá por meio dessa confluência de várias origens, né? Origem indígena, de origem africana e origem italiana, né? É muito influente em São Paulo devido na época, né? O deslocamento, a migração italiana para o estado de São Paulo acontecia de uma forma muito frequente, né? Inclusive, esse é um dos aspectos do sotaque, né? Muito musicalizado, né? Dos paulistanos. Então, há uma valorização desse aspecto, digamos, impuro, né? Ou desse aspecto globalizado da língua portuguesa dentro da poética do Oswald de Andrade, que vai se configurar de uma forma, sobretudo, coloquial, popular, né? Ele procura diminuir a distância entre a língua falada e a língua escrita. Isso, inclusive, vai ser tema de poesia, né? Esse daqui é o poema metalinguístico aqui, expressa muito bem o posicionamento do poeta diante do mundo, diante da arte, diante da sociedade brasileira de uma forma mais específica. Pronominais. Dê-me o cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas do bom negro e do bom branco da nação brasileira, dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Enfim, né, quer dizer, ele vai vai fazer esses contrastes, né, entre a língua formal, né, a língua dita erudita, em relação à língua falada, né, dizem todos os dias, enfim, valorizando-se e evidenciando, né, determinados aspectos mais peculiares a língua falada no cenário brasileiro, quer dizer, aquela língua dita portuguesa toma outras formas, outras cores, e muitas vezes a sua própria organização, né, quando materializada nesse cenário multiétnico, né, multicultural. Bom, aqui nós temos um texto, um poema autenticamente estruturado na bricolagem, como diz o Jorge Schwartz, não tem uma única linha desses versos que sejam feitos de fato pelo Oswald de Andrade. O que o Oswald de Andrade faz aqui é um trabalho de curadoria, digamos assim. Curadoria, corte, organização, montagem, né, dessas seleção e montagem das palavras que estão na carta do Pero Vaz de Caminha, aquela que a Fran falou desde o início da aula, né, que chamou a atenção, e que para muitos é considerada uma espécie de certidão de nascimento do Brasil, né, quando há esse relato do primeiro encontro
entre o povo português e os povos originários. As únicas inserções do Oswald de Andrade são o título e os subtítulos, né? De resto, são palavras do próprio Pero Vaz de Caminha. E aí, aqui, é interessante notar que não tem o de, né? Não tem esse artigo, não é Pero Vaz de Caminha, é Pero Vaz Caminha. A ideia do poeta é fazer essa imagem de um sujeito transitando, né? Esse sujeito em movimento, deslocamento, sujeito viajante. Então, é o Pero Vaz caminhando pelo cenário brasileiro, e um deslocamento que se faz de uma forma temporal também, né? Como seria o Pero Vaz de Caminha transitando pelo Brasil do século XX, né? Então, vamos lá. A descoberta. Seguimos nosso caminho por este mar de longo. Até a oitava da Páscoa, topamos aves e houvemos vista terra. Enfatiza-se, então, essa proposta do sujeito viajante, do sujeito em trânsito, né, em movimento. Os selvagens mostraram-lhes uma galinha. Quase haviam medo dela, não queriam pôr a mão. Depois, a tomaram como espantados. Primeiro chá. Depois de dançarem, Diogo Dias fez o salto real. As meninas da Gare. Eram 3 ou 4 moças bem moças e bem gentis, com cabelos muito presos pelas espáduas, e as suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que de nós a muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Alguém quer comentar algo? Eu acho interessante, então, observar, né, esse deslocamento que se faz espacial e temporalmente, né? Então, o deslocamento espacial a gente pode observar, né, com esses signos, nosso caminho por esse mar longo até a oitava da Páscoa. Então, ele recupera essa ideia da chegada, né, dos sujeitos nessa terra específica que sabemos, né, hoje a gente conhece como Brasil. O que é interessante notar é esse subtítulo, Os Selvagens, porque fica ambíguo aqui. Quem seriam os selvagens? Porque, assim, quem apresentou a galinha foram os portugueses, não havia galinhas aqui. Os portugueses mostraram a galinha para os indígenas. E os indígenas são sujeitos espantados com a galinha, né? Eles ficaram com medo com a galinha. Então, sugere-se essa ambiguidade aqui, né? O sujeito exótico pode ser compreendido aqui como o sujeito português que traz um animal estranho, né? E que provoca o espanto dos sujeitos indígenas. Alguém levantou a mão? Foi eu novamente. Eu lembrei de um trecho, agora quando a senhora leu essa parte dos selvagens, do próprio filme Caramuru, que foi feito pela Globo e tal, e que lembrei da cena quando os portugueses estão chegando ali na Bahia, aquele povo tudo com aquela cara todo branca, né, de muito pó, aquela coisa como é o nome? Fantasmagórica, quase não sai agora, a palavra fugiu. Parecendo um fantasma. E quando as pessoas que estavam aqui, né, estavam ali vivendo a vida normalmente. Então, assim, deu a impressão nesse trecho que houve esse choque de ambos, né, os lados. Mas como os portugueses, eles se viam um pouco superior, né, ao pessoal daqui, eu acredito que quando ele mostrou essa galinha, que era um animal que não existia, eu posso ter até viajado nessa parte. Mas é como se fosse mostrando um pouquinho de poder, que eles estavam domesticando o animal, como se fosse assim,
de, por exemplo, que tem este poder de fazer isso, coisas que talvez os povos originários não faziam, porque ele vivia em harmonia, né, com a natureza. Então, ele também meio que quis impor também isso, né? Não sei se a minha interpretação está errada quanto a isso, mas foi outra coisa também que eu percebi desse fragmento. E esse fragmento é retirado, assim, da carta, né? Acho que faz sentido, sim, Vanessa, né? A sua ideia, mostrar o poder da dominação, né? Da domesticação da fauna, da flora, né? E é esse o princípio da colonização, no fim das contas, né? Quer dizer, o passo posterior feito pelos portugueses foi a tentativa de uma domesticação dos povos indígenas, dos povos africanos, né? E essa domesticação, eu tenho a impressão que continua em curso de uma forma generalizada, né? Com outros instrumentos, mas movido pelo mesmo propósito, né? Que é o econômico, sobretudo, né? Econômico, político, né? Bem interessante que você traz. Mas é interessante notar isso, né? Na medida em que ele traz essa ambiguidade, porque comumente, quando a gente fala em selvagens, nós que temos uma referência de mundo ocidental, a gente costuma associar, evidentemente, isso tem uma matriz preconceituosa, comumente aos indígenas. Normalmente, quando há um discurso falando de um selvagem, esse discurso não se refere aos europeus. Esse discurso se refere aos não europeus, sejam eles japoneses, sejam eles indígenas, sejam eles africanos, sejam eles chineses. E me parece interessante esse movimento de já possibilitar uma ambiguidade, quer dizer, pode ser que os selvagens aqui se refiram aos indígenas, mas pode ser que não se refiram aos indígenas, né? Os indígenas aqui, porque o selvagem é esse que costuma provocar o espanto, né? Do sujeito ocidental. Por exemplo, a gente tinha falado do caramuru, né? O ato da antropofagia, né? O sujeito português, o Diogo Álvares, fica muito espantado com aquele ritual de devoração, né, da carne humana. O sujeito selvagem é esse que provoca o espanto. Mas aqui o sujeito espantado é o sujeito indígena, quer dizer, ele foi espantado pela atitude de alguém, né? E a atitude do sujeito europeu, né, que apresenta a galinha. Então, é interessante esse movimento, né, de uma quebra de expectativa. Selvagem não é necessariamente um indígena, mas pode ser também. Mas já se abre um pouco a possibilidade, né? Não é um estigma, né, naturalizado a um determinado grupo. É engraçado também, né? O primeiro chá, ele retoma também o relato da carta, né? Os portugueses convidam os indígenas para tomar um chá. E eu acho que isso dialoga com esse poema aqui, né? Quer dizer, tem. Cadê? Citando Virgílio para Tupiniquins, quer dizer, a situação tanto quanto o que vocês acham, né, do sujeito português convidando os indígenas para tomar um chá, né, à moda inglesa, assim, é algo completamente, no mínimo, engraçado, assim, né. E as meninas da Gary, né, isso daqui é uma imagem que o Oswald retira da contemporaneidade em que ele vivia, a prostituição
acontecia nas estações de trem de São Paulo, né, na década de 20. E ele vai fazer esse jogo, né, quer dizer, vai potencializar essa ideia, se é que é possível potencializar ainda mais, né, do cunho sexual, né, que está atravessado na carta do Pero Vaz, né? Eram 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelo muito pretos pelas espadas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas que de nós, as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Quer dizer, aqui as indígenas, né, tão presentes, né, tão impressionantes para o Pero Vaz Caminha, vão ser transfiguradas na imagem das pessoas, né, nas estações de trem, né, já numa sociedade em que é comum a comercialização de corpos. E uma outra questão interessante da proposta do Oswald de Andrade é essa reconfiguração da paisagem brasileira, né? É muito comum, então, no arcadismo, principalmente no romantismo, né, a valorização do aspecto exótico, do aspecto monumental da paisagem brasileira, muitas vezes associada ao ideal de belo, muitas vezes associada ao ideal de grandiosidade. Aqui, enfim, ele vai trazer a preguiça, né, o animal. O certo animal se acha também nessas partes, a que chamam preguiça. Tem uma que dele grande no toutiço, e se move com passos tão vagarosos que, de ande 15 dias aturado, não vencerá a distância de um tiro de pedra. Aí, enfim, né, ele poderia ter valorizado qualquer animal que viesse a trazer o símbolo de força, de coragem, de beleza, enfim, de qualquer ideal associado à grandeza, né? Mas ele traz a preguiça. Quer dizer, é uma poesia que está interessada em outras possibilidades de imaginário, outras possíveis formas de entender o mundo, de habitar o mundo, né? A preguiça para o Oswald de Andrade vai totemizar, então, uma possível nova identidade brasileira, né? Identidade brasileira associada, quem sabe, ao ócio. Esse ócio, no entanto, não tem uma perspectiva pejorativa, né? Uma vez que o Oswald de Andrade vai defender o ideal de uma nova sociedade, né? Uma sociedade em que há um triunfo da tecnologia e que esse triunfo da tecnologia venha a favorecer, digamos assim, a libertação do sujeito para experienciar o ócio, para experienciar a plenitude da sua subjetividade, a plenitude da sua relação com os outros, com a sua família, com seus amigos, a plenitude da sua relação com a arte, quer dizer, tudo aquilo que a gente não costuma ter tanto tempo para apreciar, devido aos nossos inúmeros compromissos, sobretudo com o trabalho, né, com as nossas obrigações diárias, e que, claro, tomam a maior parte dos nossos dias, e isso vai se acumulando no decorrer dos anos, isso toma a maior parte do tempo das nossas vidas. Então, quer dizer, para o Oswald de Andrade, a ideia
a imagem da preguiça poderia estar anunciando, quem sabe, né, um mundo mais livre, né, para as realizações pessoais, para as realizações subjetivas. Assim, para um país que tem que é alicerçado, né, na herança maldita da escravidão, isso é muito forte, quer dizer, imagina o símbolo que seria vivermos em uma sociedade em que a tecnologia faz o trabalho braçal para a gente, em que a gente pode simplesmente aproveitar mais a natureza, enfrentar melhor as nossas relações psíquicas, né, os nossos desejos mais profundos, enfim. Bom, por fim, essa fase, né, de muito forte de experimentalismos estéticos, de proposições de novos projetos de nação, de um revisionismo do nosso passado, vai se enfraquecer, quer dizer, essa primeira fase do modernismo brasileiro vai diminuir com o craque na Bolsa de Nova York, né? Isso vai desestabilizar o país economicamente, vai interferir, inclusive, na própria vida do Oswald de Andrade, somado a esse fator econômico, né, que atinge todo o Ocidente, vai acender no Brasil essa fase populista do Getúlio Vargas, e tudo isso vai culminar no enfraquecimento da proposta, né, da primeira fase do modernismo brasileiro. No entanto, né, ainda que essa primeira fase tenha encontrado seu fim, ela se reverbera em outros projetos, né, em outros desmembramentos, né, o Jorge Schwartz cita Tropicália, mas a gente poderia pensar também na década de 30, né, com o Graciliano Ramos, que vai se valer de várias técnicas modernistas para dar cor ao imaginário do sertão, do Nordeste, as preocupações sociais, né, as dificuldades sociais vivenciadas naquela época pelo sujeito pobre sertanejo. Isso também vai se reverberar a sua forma na estética, né, do Guimarães Rosa, vai se reverberar, evidentemente, também nos poetas concretistas, e, enfim, poderíamos falar de uma série, né, várias outras gerações, vários outros poetas, né, inspirados nas propostas do Oswald de Andrade, nas propostas do modernismo brasileiro de uma forma geral. Alguém gostaria de comentar algo, gente? Ficou faltando bastante coisa? Ou não? Não está o suficiente, né? Oi, Vinícius. Eu achei que não ficou faltando nada, não. O que eu queria comentar, na verdade, não é exatamente... tem a ver com isso aqui, mas pensando assim um pouco na trajetória do século XX, né, no Brasil e no mundo até, a gente percebe essa valorização dessas culturas, digamos assim, populares, né, desse combate ao capitalismo muito que o próprio Oswald de Andrade depois, segundo o texto, ele se filiou ao Partido Comunista, né, que isso vai ser uma onda, digamos, um movimento que ele vai durar muito tempo, inclusive nos anos 60, com a contracultura, né, um movimento que também começa lá nos Estados Unidos, mas que se espalha por vários lugares. E esse movimento da esquerda, digamos assim, que num parâmetro mais geral, ele vai cada vez mais se aprofundando, digamos assim, ganhando contornos. E hoje parece que essa onda está começando a ser suplantada pela direita, que está cada vez mais forte, né? Então, às vezes, é um comentário assim mais político, digamos. Às vezes a gente se sente um pouco perdido nas pautas da esquerda, né? Estudando
isso que a gente está estudando aqui na aula, parece que a gente tem podemos ter um norte, né? Podemos ter um direcionamento, as bases, para a gente possa refletir sobre a sociedade atual, né? Entender mais sobre o presente. Com certeza, Vinícius. Inclusive, assim, isso que você diz é muito importante, né? E dialoga bem com a ideia do Oswald, mostra muito a atualidade dele, né? Para o Oswald, politicamente, né, falando, quer dizer, a questão do ócio é fundamental, né? Oi, Vanessa. Pode. Pronto, era isso que eu ia comentar. Naquela época, em 20, talvez por causa das chegadas das máquinas, modernização aqui, ele já percebeu que rumo que isso iria tomar, né? E aí, quando ele depois, né, prega essa questão do ócio, não como forma ruim, mas é como se a gente não perdesse a humanidade para as máquinas, que a gente também tivesse um tempo para viver, que inclusive é uma pauta ainda hoje, né? O fim da escala 6x1, por exemplo. Talvez tenha a ver com esse pensamento que ele começou lá atrás, na década de 20, né? Já que ainda é uma coisa que é uma ferida profunda na nossa sociedade, e que o ócio que ele fala, esse ócio criativo, da gente ter um tempo até para a gente mesmo e não se entregar ao embrutecimento do sistema, por exemplo. Talvez ele percebeu o movimento, né? Foi bem à frente do tempo dele, inclusive, para ele ter essa ideia, que eu acredito que foi isso que fez com que ele também se filiasse ao PCO, né? Esse movimento que ele fez, porque ele já percebia como eram as outras nações que ele viajou, e talvez ele tivesse um receio de que aqui aconteceria o mesmo ou pior. E ele descrevia isso em alguns poemas, de uma forma um pouco subliminar, mas dá para captar um pouquinho essa questão também, desse cuidado, né, em perceber que o caminho talvez seja muito difícil, mas que a gente pode, por exemplo, dar uma contornada. E depois veio a outras gerações falando dos problemas, né, dos seus locais, e eu acho que ele só foi complementando. Muito bem observado. Então, quer dizer, é um pensamento do Oswald que dialoga muito com o pensamento, por exemplo, do Krenak. O Krenak defende muito a importância desse tempo para o ócio. Quer dizer, se o sujeito não tem tempo sequer, né, para, digamos assim, para ter um tempo satisfatório com a sua família, né? Como que ele vai ter tempo, então, para fazer uma leitura de qualidade? E a leitura de qualidade, ela requer também um tempo para absorção. Aquelas ideias lidas, elas precisam ser arejadas, elas precisam circular, elas precisam de um tempo para se consolidar, né, no nosso imaginário, no nosso pensamento. Então, se a gente vive uma realidade em que o sujeito vive para trabalhar, a gente tem uma sociedade, na verdade, que é muito, muito vulnerável a toda sorte de dominação, inclusive aqueles sujeitos que acham que estão acima disso, né? É muito comum, assim, o sujeito, por exemplo, ele recebe, sei lá, 10 mil reais, recebe 10 mil reais, mas ele precisa acordar às 5 da manhã, vai para a academia, trabalha até às 11 horas da noite, quer dizer, nunca tem tempo para se deparar com as diferenças sociais, com as diferenças culturais, para experienciar e se sensibilizar com as dificuldades dos outros, quer dizer, a gente forma uma legião de sujeitos potencialmente truculentos, né, potencialmente individualistas, egoístas. Se vivêssemos, né, é uma utopia, claro, né, mas se vivêssemos em uma sociedade em que há mais tempo para o sujeito se deparar com as suas próprias sombras, para lidar com
com as suas relações sociais, com as suas relações familiares, para experienciar a fundo a arte, para ir a fundo nas investigações relacionadas às dificuldades do sujeito pobre, do sujeito, enfim, né, as sombras do mundo também. Talvez a gente teria uma sociedade diferente, talvez a gente teria uma sociedade mais solidária, né, e esse pensamento, né, de cunho socialista do Oswald de Andrade também se materializa nessa ideia, no sonho, né, de quem sabe abolir, né, no mundo matriarcal, né, essa ideia da propriedade privada, então quer dizer, tudo seria de todo mundo teria mais tempo para aproveitar a vida, para aproveitar a natureza, seria uma sociedade menos injusta, quem sabe, né, Mais humana, talvez. mais humana, mais gentil, quem sabe, né? E aí, gente, que mais? Eu achei vocês mais quietinhos hoje. Fernanda, você não falou nada. Ai, professora, é porque eu não li o texto, daí por isso que eu fiquei quieta hoje, porque eu falei, aí eu vou ficar mais na minha hoje. Ah, não tem problema. Acontece. Bom, gente, acho que por hoje discutimos o texto que nos propomos a pensar. Na semana que vem, nós vamos estudar Grande Sertão Veredas. Eu vou enviar os 2 textos. O Grande Sertão não vai dar tempo, provavelmente, de todo mundo ler tudo. Vocês podem ler o que for possível, mas eu vou enviar também um estudo feito pelo Seligman Silva para orientar as discussões. Acho que vai facilitar também a imersão nesse universo do Guimarães Rosa, para quem não tiver tempo de experienciar por completo a obra agora. E é isso, assim. Depois dessa aula do Guimarães, no dia 28 de outubro, haverá, então, a apresentação de seminários, e, por fim, no dia 4 de novembro, a gente vai encerrar as nossas aulas. É isso. Alguém gostaria de acrescentar algo? Ficou faltando ou não? Carol, não ficou faltando nada. Eu acho que conseguiu contemplar tudo. Inclusive, foi um boom na minha cabeça. Porque, assim, eu nunca tinha parado para analisar a arte de forma assim tão intrínseca à sociedade, dessa forma como você consegue explanar isso pra gente. Então, ele abre portas, né? É a primeira vez que eu participo, assim, de uma aula em um mestrado como aluna especial. E como eu tinha falado no primeiro dia de aula, que será se isso era realmente o que eu quero, e cada vez que a gente tem um encontro, eu percebo que realmente é o que eu quero, que é aprender cada vez mais sobre isso, para até melhorar como pessoa também, né? Entre também ganhar conhecimentos, porque a informação, ela forma a gente também, né? E depois a gente consegue repassar isso para outras pessoas e aí vai formando outras pessoas, outros pensamentos. Então faz com que a gente não perca esse senso crítico de que hoje está tão raso, né? As pessoas estão muito tiktorizadas, né? E quando a gente tem essas conversas profundas sobre a sociedade, do que aconteceu em 20, e é tão real que isso ainda é muito atual, apesar de ter passado 100 anos, basicamente, e eu fico atônita quando eu começo a fazer essas comparações na minha cabeça, e do quanto é necessário a gente conhecer o passado para tentar modificar um pouco o presente, em busca de um futuro melhor. Então, essas aulas, elas são muito importantes para a gente, para mim, principalmente, sim, falando, né, por mim, e do quanto elas são ricas, e do quanto eu aprendo com as contribuições de todo mundo e com as tuas também. Então, não falta nada, pelo contrário, tá, assim, são muito magníficas, de fato. Ai, Vanessa, eu vou chorar. Mas, assim, muito obrigada. Mas é isso, assim, a aula, na verdade, é feita por todos nós, né? Então, as suas contribuições são muito importantes, Vinícius também, todo mundo que...
Fernanda também é uma exceção, hoje ficou mais quietinha, mas a Fernanda também sempre. Então, assim, eu acho que as nossas aulas vão ficando ricas por causa desse compartilhamento, né? Cada um tem a sua bagagem e, enfim, na medida que a gente se permite compartilhar essa bagagem, todos nós saímos mais enriquecidos, né? Depois. Gente, então, muito obrigada pela tarde de hoje. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Vinícius, Fernanda, Josiane, Luiz, Thierry. Desejo a vocês uma ótima semana. A gente vai se falando. Eu envio o texto para vocês. E até semana que vem. Tchau, 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 tchau. pessoal. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.